Não podemos deixar de iniciar esse assunto não falando da água. O consumo de água é essencial para um bom funcionamento intestinal. Muitas pessoas levam um estilo de alimentação saudável e mesmo assim costumam ter sintomas ainda de constipação por conta da falta da água. Então muitas vezes é a única adequação que muitas pessoas precisam. O ideal para um consumo de água adequado é você multiplicar o seu peso por 35 ml ou 40 ml. Essa é a quantidade adequada de água que você precisa consumir ao dia. Ela vai manter a hidratação tanto do próprio órgão, quanto estimular questões como saciedade e o funcionamento e a frequência normal do organismo. O adequado consumo de fibras. Então essa parte a gente preconiza principalmente para você adequar através da sua própria alimentação. Então evitar no primeiro momento aderir a suplementos alimentares, mas tentar adquirir essas fibras através dos alimentos de uma forma natural. As fibras nós chamamos principalmente de prebióticos, as que vão auxiliar como alimento para as bactérias boas do intestino. São elas que vão nutrir essas bactérias para manter o intestino mais saudável. Então, exemplos de fibras prebióticas e de alimentos que têm essa função são a cebola, o alho, a batata doce, a farinha de banana verde, entre outros. Muitas fibras utilizadas tanto em suplementos como em algumas misturas são fibras como a inulina, nós achamos hoje em dia frutoligosacarídeos, entre outros. Existem alguns nutrientes que eles auxiliam na manutenção tanto da estrutura como do funcionamento intestinal. Algumas vitaminas que são principalmente lipossolúveis, que são aquelas absorvidas através das gorduras, são a vitamina A, a vitamina E, a D, que vão auxiliar tanto na nutrição do próprio órgão, como na manutenção das células e da frequência intestinal. Outro nutriente muito importante que nós não podemos esquecer é a glutamina. Essa é um aminoácido que vai auxiliar na manutenção da mucosa do intestino e de toda a sua estrutura. Então a glutamina vai ajudar a diferenciação de cada célula do intestino e cada uma executar a sua função específica. A glutamina ela só é contraindicada em alguns casos, por exemplo, de cânceres, por isso acompanhe sempre com o seu nutricionista. A própria alimentação ela deve ser também avaliada. Para a pessoa ter uma adequada frequência intestinal e uma saúde, ela deve avaliar o que está lhe fazendo mal. Então, muitas vezes, nós não precisamos apenas incluir alimentos que fazem bem, mas retirar os alimentos que estão fazendo mal. Por isso, a gente geralmente recomenda que você investigue se tem algum problema intestinal, problemas como intolerâncias, alergias. Hoje em dia tem aparecido muito alergia à proteína do glúten e intolerância à lactose. Mas você pode também possuir alguma alergia ou intolerância a outros tipos de alimentos. Então, é importante que você investigue esta parte para fazer a adequada exclusão de alimentos que podem atrapalhar nessa saúde intestinal. Lembrando que o órgão ele não tem a função apenas da excreção e de manter a frequência. Este órgão, estando na sua plenitude, ele vai auxiliar tanto em humor, como na sua imunidade também e como prevenção de muitas doenças crônicas. Ainda em relação à alimentação, o que nós podemos incluir de alimentos que irão auxiliar nessa saúde intestinal? Nós podemos incluir mais fibras de alimentos crus. Então, para quem sofre principalmente de constipação, os alimentos crus não cozidos, eles costumam estimular mais esta parte. Então, invista bastante em alimentos de fontes vegetais, como folhosos verdes, o agrião, o alface, chicória, a selga, brássicas como a couve, o brócolis, a couve de Bruxelas.
Então todos esses alimentos vão ser tanto desintoxicantes como fontes de compostos organosulfurados que vão contribuir para a manutenção adequada do órgão. Outra coisa também, para quem costuma ter uma digestão mais sensível, uma parte que fica mais comprometida é a digestão proteica. Então, dois alimentos que ajudam muito nessa parte digestiva é o abacaxi e o mamão. Eles dois têm enzimas que ajudam nessa digestão proteica, ainda mais para a parte das pessoas que costumam suplementar com whey, com esses suplementos de academia. A higienização adequada dos alimentos. Foi falado sobre o consumo dos alimentos crus, mas eles precisam ter uma higienização adequada. Hoje em dia, muitas pessoas utilizam apenas o vinagre ou compostos de água clorada, mas alguns estudos têm indicado que a combinação de água oxigenada 2 ou 3%, combinada ao uso de vinagre de álcool, é a forma mais adequada de você reduzir o teor de micro-organismos patogênicos nos alimentos. Então, verifica com a sua nutricionista o uso adequado, qual que seria a indicação melhor, porque essa água oxigenada também não é a comum que você encontra no mercado. Essa higienização consiste na lavagem das folhas, dos alimentos crus, na imersão nessa solução e após uma nova higienização em água corrente. Isso reduz bastante o teor de micro-organismos patogênicos, que muitas vezes são causadores das contaminações por H. pylori ou bactérias que causam infecções urinárias em mulheres. O uso de probióticos. Probióticos são as bactérias boas do intestino. Nós temos no nosso órgão uma microbiota composta de bactérias boas e ruins o tempo todo, e elas precisam estar em equilíbrio. Então, quando há uma frequência intestinal inadequada, ou problemas de alergia ou imunidade, provavelmente há esse desequilíbrio, um crescimento muito menor de bactérias boas ou um crescimento exacerbado das bactérias ruins. Então, nós temos hoje em dia suplementos alimentares que são dessas próprias bactérias que vão auxiliar na saúde intestinal. Tanto em forma de sachê, nós temos hoje em dia em forma de cápsulas, que você pode tanto encontrar pronto no mercado, como mandar manipular prescrito por um profissional nutricionista. Também há hoje em dia a possibilidade das colônias de kefir, que são grãos fermentados que você cultiva na sua própria casa. Mas hoje em dia você encontra muito isso, alguém que possa doar. Não é muito fácil de encontrar para você adquirir através de compra. O uso de medicamentos. Os medicamentos eles costumam interferir bastante na saúde intestinal, principalmente os antibióticos. Quando há uma infecção, você precisa utilizar esse medicamento no caso de uma infecção aguda. Mas os antibióticos eles não tendem a selecionar o tipo da bactéria que eles irão matar. Então, eles acabam matando as bactérias boas também do intestino. Então, muitas vezes é orientado você utilizar os probióticos nesse momento para não prejudicar tanto a sua microbiota intestinal. Outros alimentos que também podem influenciar o intestino são analgésicos, anti-inflamatórios e medicamentos que principalmente são utilizados sem critério, através da automedicação sem prescrição médica. Então, sempre esteja se consultando juntamente com o seu médico e nutricionista para estar bem assessorado. O uso dos chás. Os chás, comumente para o público que sofre de constipação, são muito procurados para estimular a frequência intestinal, principalmente a erva chamada de sene. O único porém dessa erva é que ela estimula a frequência intestinal, irritando a mucosa do órgão. Então, isso não é a maneira mais saudável de você manter uma frequência normal. Então, o que a gente recomenda é buscar, através de todos esses outros passos, você adquirir uma frequência mais adequada. Um chá que você pode utilizar, que melhora muito a produção da mucosa saudável do intestino, é o chá de espinheira santa.
Ele auxilia também muito em digestão e sintomas como dispepsias, azias e desconfortos gástricos. Mas para a questão intestinal ela também é muito benéfica. Você pode utilizar o chá de espinheira santa junto com o uso de probióticos antes de dormir, muitas vezes, ou meia hora após as refeições para melhorar o sistema digestivo.